O demônio que é mentiroso quer guiar-nos para a mentira e quer levar-nos para longe de Deus. E mais uma vez eu pergunto, será que a sua vida está sendo uma vida mentirosa? E eu não falo aqui somente de máscaras, não. Porque quando a gente fala de mentira, irmão, eu sou verdadeiro, eu falo tudo que tem que ser na verdade, eu não tenho máscaras, eu sou quem eu sou, onde eu vou, em casa, no trabalho, eu sou sempre a mesma pessoa. Mas hoje a gente vai falar de combate espiritual. E eu não estou falando somente de máscaras, eu estou falando de combate espiritual profundo. E a gente vai aqui no primeiro ponto, para saber se o demônio tem poder sobre você. A gente começa hoje, eu saúdo cada um dos que está aqui presencialmente, os que nos acompanham também por meio das redes sociais. Estamos vivendo um tempo da Quaresma de São Miguel. E a Quaresma de São Miguel tem sido um momento fortíssimo de oração e de aprendizado. E nos domingos, nós teremos 6 domingos, onde nós vamos viver, claro, essa Quaresma de São Miguel. E no domingo não acordamos de madrugada, mas claro que temos pregação. E hoje nós vamos começar uma caminhada para descobrir a armadura do cristão. Como eu e cada um de vocês podemos estar protegidos contra os ataques do inimigo maligno. E hoje nós começamos falando de como descobrir os sinais se o inimigo de Deus tem algum poder sobre nós. Será que o inimigo de Deus tem algum poder e algum controle sobre nós? Será que estamos sendo controlados pelo inimigo de Deus? Será que ele está pegando algo em nós e está nos guiando para fazer algo que ele quer e que Deus não quer de nós? Será que o inimigo está controlando algo em nós? Por isso hoje a gente começa essa caminhada, e você que tem a Sagrada Escritura já pode abrir na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quem não tem, que quiser abrir no celular, não tem problema, está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. E esse estudo vai se desenrolar por 6 momentos diferentes, nós vamos entender por quê. Nós começamos no dia de hoje, você abre lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então a gente já começa aprendendo que a gente precisa ser revestido de uma armadura. Quando a gente olha para a imagem do glorioso São Miguel, se alguém puder mostrar alguma irmã, você que está aqui, olha, nossa imagem de São Miguel está revestida com uma armadura, e essa armadura que São Miguel está usando é própria dos soldados romanos. Como a armadura que os soldados romanos usavam, e São Paulo fala nessa carta sobre essa armadura que eles usavam. E ele fala: revesti-vos da armadura de Deus. Porque nesses dias maus, e a gente está vivendo dias muito maus realmente, as coisas não estão fáceis para ninguém. E a gente tem percebido que há um combate espiritual por aí. E às vezes a gente acha que o inimigo é a pessoa que está do nosso lado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: você não é meu inimigo. Você não é meu inimigo. Olha para a pessoa do outro lado. O meu inimigo é o demônio. Pronto, você falou claramente. Essa é a verdade que está clara aqui. Vocês não são inimigos uns dos outros, mas às vezes parece que a gente tem raiva, não é? O marido com quem eu prometi, cheio de amor, não é? Você, minha irmã, prometeu ao marido: prometo amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. E depois ele vira o meu inimigo, irmão, não quero nem ver ele, irmão. Aparece o meu marido ali, eu quero tomar outro rumo. Será? O seu inimigo não é o seu marido. Não é a sua colega de trabalho, não é o seu vizinho, não é a sua chefe. O seu inimigo, diz a palavra de Deus em Efésios 6, é o demônio.
E para lutar contra o demônio nós precisamos de uma armadura. A armadura é proteção. A armadura, está aqui a imagem de São Miguel para mostrar a proteção. E ele, claro, intercede por nós e nos dá a proteção. A gente precisa estar protegido. Não dá para a gente ir para uma guerra sem estar protegido. E a gente está falando de guerra e combate espiritual. A gente tem que entender que a nossa guerra não é contra o meu irmão que está do meu lado. Vocês já disseram, olharam para o lado. Não é contra cada um de vocês. A guerra é contra o diabo e os seus demônios. E nós precisamos estar protegidos. Então vamos lá. Pega essa imagem da armadura de Deus, porque São Paulo vai falar agora. Continua aí na sua Bíblia. Efésios 6, capítulo 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. E aí ele vai falar de 6 pontos de uma armadura para estarmos protegidos. Nós temos 6 encontros começando hoje. Hoje é o primeiro. Vão ser 6 encontros para a gente ficar completamente esclarecido como estarmos protegidos contra os ataques do inimigo. Então vamos lá, o que diz São Paulo? Ficai alerta. A cintura, cingidos com a verdade. O primeiro ponto, cingir a cintura com a verdade. Já já a gente vai entender o que é isso. O corpo vestido com a couraça da justiça é o segundo. O terceiro, os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O quarto, sobretudo embraçai o escudo da fé, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, o quinto, e o sexto, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. 6 pontos para a gente estar bem atento e entender como nós vamos estar protegidos. A gente tem aqui 5 armas de defesa e 5 armas de defesa e uma arma de ataque, que é a espada. A gente vai falar isso com calma, mas hoje a gente vai falar do primeiro ponto. Cingir os rins com a verdade. O que é o cinto? O cinto, ele tem algumas finalidades. O cinto, ele é usado, e eu posso apontar aqui no cinto que eu uso aqui para segurar o meu hábito. Em primeiro lugar, é o lugar onde eu coloco a minha arma. Naquela época, os soldados colocavam no cinto a sua espada, para que rapidamente eles pudessem tirar a sua espada e combater. Eu já tenho aqui a minha espada, e a minha espada, claro, é a Santa Cruz, que eu sei que cada um de vocês tem também. Está aqui, cada qual com a cruz na mão, amém. Além dessa espada, além do lugar onde a gente apoia as coisas, cingir significa estar protegido. E naquela época era um cinto grosso de couro, mais grosso do que esse que eu uso aqui. Era um cinto grosso de couro que eles usavam para estar protegidos e, claro, para segurar a túnica. Mas isso tem um significado ainda mais forte. Porque São Paulo diz que nós devemos estar cingidos com a verdade. E a verdade é a primeira, presta atenção, a verdade é a primeira da parte da armadura do cristão. Se nós lutamos com a verdade, o Senhor nos defende. Ele diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem luta com a verdade ao seu lado, quem está envolvido com a verdade, está protegido por Deus. Será que eu e você estamos vivendo a verdade? Porque pode ser que a gente tenha uma aparência de coisa bonitinha, e pode ser que eu mesmo, porque o primeiro que prega é aquele que escuta. Eu estou aqui escutando a palavra que eu digo, porque a boca do pregador está mais perto do meu ouvido, antes que o ouvido de cada um de vocês. E eu posso estar aqui cingido com essa correia, usando o hábito e não sendo um perfeito seguidor de Jesus, mas sendo alguém que pode estar em algum ponto sendo conduzido pelo inimigo. Então vamos esclarecer aqui os pontos onde o inimigo pode estar dominando cada um de nós. É muito importante você prestar atenção. Como é que nós devemos viver a verdade?
Viver a verdade. Eu peguei uma passagem aqui, aqueles que gostam de anotar as passagens, podem anotar. Quem não consegue anotar rápido, depois pode voltar. Essa pregação depois vai estar disponível para você anotar tudo. Livro dos Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz assim: os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que falam a verdade lhe agradam. Os lábios mentirosos são abominação do Senhor, mas os que falam a verdade agradam o Senhor. A Sagrada Escritura diz que o demônio é mentiroso desde o princípio. A vida dele é roubar, matar, destruir, e ele faz isso por meio da mentira. Ele pega a mentira e ele transforma a nossa vida numa mentira. O demônio que é mentiroso quer guiar-nos para a mentira e quer levar-nos para longe de Deus. E mais uma vez eu pergunto, será que a sua vida está sendo uma vida mentirosa? E eu não falo aqui somente de máscaras, não. Porque quando a gente fala de mentira, irmão, eu sou verdadeiro, eu falo tudo que tem que ser na verdade, eu não tenho máscaras, eu sou quem eu sou, onde eu vou, em casa, no trabalho, eu sou sempre a mesma pessoa. Mas hoje a gente vai falar de combate espiritual. E eu não estou falando somente de máscaras, eu estou falando de combate espiritual profundo. E a gente vai aqui no primeiro ponto, para saber se o demônio tem poder sobre você. Anota o primeiro ponto de discernimento para saber se o demônio tem poder sobre você. Você é alguém que faz muitas comparações entre você e as outras pessoas? Como assim, irmão? Eu vou te explicar. O demônio, ele quer nos levar a fazer comparações, e com as comparações que nós fazemos, nós depois somos arma e somos presa fácil para ele, porque primeiro ele quer nos comparar, ele quer pegar e nos comparar, e isso acontece muito por meio das redes sociais. Quantas vezes nós começamos a nos comparar e vejo que o meu cabelo não está como o da outra pessoa, no meu caso já quase nem tem mais, né? Mas a gente fica comparando, o meu cabelo não está como o do outro, eu não tenho a casa como aquela pessoa, eu não tenho aquela condição como aquele, eu não tenho a sabedoria como aquele homem, eu não tenho a beleza daquela mulher, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e a gente começa as comparações. E essas comparações, elas têm consequências desastrosas. E saiba que muitas vezes as comparações são colocadas na sua mente por meio de um espírito maligno que se chama demônio. Ele lança na nossa mente alguma comparação. Porque ele sabe que essa comparação é o primeiro ponto para levar a 3 consequências, e a gente já vai falar sobre isso. E essa comparação começa, muitas vezes, por meio das redes sociais, por meio de eu olhar e ficar prestando atenção em tudo do outro, e essa comparação, e a comparação muitas vezes é diabólica. Eu não estou falando de ciência, por exemplo, comparar 2 coisas para saber e comparar, não. Eu estou falando do nosso interior. Pegar a mim mesmo e me comparar com os outros. E aí as consequências podem ser muito complicadas. Às vezes a gente pega e diz, isso é injusto. Quantas vezes a gente já se pegou pensando assim, não é não? Isso é injusto, eu trabalho tanto e não tenho isso aqui. Aquela pessoa não trabalha nada, vive na trapaça e consegue um monte de dinheiro. Eu faço isso, rezo isso e aquilo e não tenho tal coisa, e a pessoa não vai nem na igreja, apronta que só, e está cheia de dinheiro, e a gente começa a ficar com esse sentimento de injustiça, e aí o diabo pode levar a muitas outras consequências. E eu já apresento para você uma frase que a grande Santa Teresinha, doutora da igreja, escreveu: eu sou o que Deus pensa de mim. E aí a gente tem o primeiro antídoto para a comparação. Eu sou o que Deus pensa de mim. E eu sou aquele que Deus pensa de mim, porque Deus pensa de mim como? Deus me odeia? Claro que não, Deus me ama, porque Ele me criou. E Ele me criou para o amor no amor, e eu sei que sou amado por Ele.
Eu sou o que Deus pensa de mim e Ele me ama com um amor eterno. Esse é o primeiro ponto e o primeiro antídoto para a primeira armadilha do demônio para nos manter na mentira, que é: eu quero fazer comparações. Nesse ponto a gente já começa a entender que as comparações são obra diabólica e obra do inimigo claramente. E eu sei, porque eu também já fui presa disso, muitas vezes a gente é preso por essas comparações. E como é difícil. Como é difícil porque a gente fica triste, a gente se coloca para baixo e aí o demônio prende a gente nessa mentira. Eu tenho falado com vocês já nessa formação de hoje, que esse primeiro ponto para a gente cingir os rins com a verdade é porque o demônio nos mantém presos com uma mentira. E a primeira mentira é essa comparação insistente. Mas há uma outra mentira que o demônio quer nos deixar presos, que é fruto também da comparação, que é nos fazer ficar orgulhosos. Vem comigo. Você lembra da história que está lá no livro do Gênesis? Você lembra que lá no livro do Gênesis, o diabo tentou Eva. Lembra dessa história? Quando ele falou: não é bem assim. Se você comer daquela fruta que está, daquela árvore que lá está, você vai saber discernir entre o bem e o mal. Por que o demônio fala isso? O demônio é um perdedor. Se você olha para a imagem de São Miguel, você vê o demônio debaixo do pé dele, esmagado pelo São Miguel, esmagado pelo anjo. Porque houve uma batalha no céu. Como diz a Sagrada Escritura, Miguel lutou contra o dragão e foi vencedor. Porque ele deu o seu brado quem como Deus, e o demônio foi precipitado no inferno com os anjos que o seguiram, que começaram a ser chamados de demônios. Houve uma batalha no céu. E essa batalha no céu teve uma consequência, que ele foi lançado no inferno. Só que ele foi lançado no inferno porque ele era orgulhoso. O demônio era orgulhoso porque ele queria, era ele ser adorado. O demônio queria ser adorado como Deus. Ele não aceitou que Deus se encarnasse no seio de uma virgem. Ele não aceitou que Deus fosse encarnado no seio de uma virgem. Ele não. Deveria ser encarnado na minha natureza, pensou o diabo, porque a natureza angélica é muito mais alta do que a nossa. E o demônio achou que deveria ser encarnado na natureza dele. E ele foi orgulhoso. E aí agora, esse contato e esse problema vem para nós. Porque o demônio quer nos fazer orgulhosos também. A segunda armadilha para manter-nos presos na mentira é encher o nosso orgulho. E a gente se acha o tal. Eu sou bom demais. Muitas vezes a gente diz: não tem ninguém como eu. Não tem ninguém que faz um bolo mole como eu. Aquele bolo mole é o melhor de todos. Não tem ninguém que sabe fazer tal coisa e escrever tal coisa como eu. Não tem ninguém. A gente começa, fruto da comparação. Viram como a comparação muitas vezes é diabólica? A gente começa a se achar o tal e se encher de orgulho. E quando a gente se enche de orgulho, a gente está sendo guiado pelo demônio. Como um cachorrinho que vem na sua coleira e ele vem, o dono trazendo o cachorrinho e vem andando, aquele cachorrinho, o demônio nos mantém acorrentados, porque ele enche a gente de orgulho. Ele é orgulhoso e quer que a gente tenha esse orgulho. Ele tentou assim Adão e Eva, porque ele disse para eles: olha, vocês vão comer daquele fruto, e comendo daquele fruto, vocês vão saber o que é o bem e o mal. Ou seja, vocês vão ser orgulhosos, vocês vão se encher. E aí ele começou a falar com ela, falar com ele, os dois caíram na conversa dele e se encheram de orgulho. Mas muitas vezes a gente fica assim. Muitas vezes a gente se coloca cheio de orgulho
e deixa o inimigo nos acorrentar. Presta atenção, como quando a gente começa a ficar cheio de si e falar, eu sou demais. Eu me comparo com outro e falo assim, não é que eu seja tão feio, eu sou mais bonito do que aquele ali. Você olha, não, mas aquele ali não sabe fazer nada, eu sei fazer tal coisa, e a comparação pode levar a um orgulho, e esse orgulho, o demônio nos mantém presos, e esse é o segundo ponto da escravidão que o inimigo pode nos prender, é o orgulho. Mas a comparação pode levar a um terceiro ponto. Você já viu, primeiro a comparação, segundo o orgulho. Mas há um terceiro ponto, que é o ponto do desânimo persistente. O desânimo pode ser causado por várias coisas. Pode ser causado por uma doença, é claro. Se a pessoa não se sente bem, está passando mal, está gripado, fez algum procedimento, está enfrentando alguma situação difícil, o desânimo pode se instalar. Claro que o desânimo se instala, às vezes quando a gente tem um fracasso. Por exemplo, eu vou fazer um concurso, e eu esperava tanto que fosse passar naquela prova, mas aí aconteceu que eu fiquei perto, mas não passei nem na primeira fase. Naquela hora, acontece um pequeno desânimo, é normal. Naquela hora a gente sentiu o baque do que a gente estava fazendo. Mas quando o desânimo é persistente, quando eu acho que não tem mais saída e eu permaneço ali, é uma armadilha do demônio, para nos mantermos na mentira. Você está entendendo que cada passo que eu estou falando é esclarecendo como o demônio quer te manter na mentira, quer te manter preso nele na mentira, porque aqui São Paulo está dizendo que a gente deve ter os rins cingidos com a verdade. Deve ter os rins cingidos com a verdade, porque se a gente conhece a verdade nos liberta. Mas o desânimo insistente que o demônio lança na nossa mente quer nos manter na mentira que não tem mais saída. Lembra daquela história daquele alpinista que estava preso e ele, numa avalanche, ele caiu e ficou preso num lugar, e ele ouvia a voz de Deus: solta esse lugar onde você está, solta que eu te ajudo. E ele estava segurando num lugar, e Deus falava ao seu coração: solta, não vai acontecer nada. E ele, com medo, segurava na avalanche e se curava numa pedra. E ele segurava nessa pedra e não queria soltar, porque ele achou que poderia se machucar. Estava de noite, ele não conseguia enxergar, e aí ele ouvia mais insistentemente essa voz: confia em mim, dizia Deus. E ele segurando, e aquele alpinista morreu congelado. E ele estava a apenas 1 metro do chão. Se ele confiasse em Deus, porque Deus disse ao coração dele, ele depois teria saído de lá e se salvado. Mas ele não confiou, ficou preso no desânimo. E pode ser que você esteja preso nesse desânimo. Pode ser que você esteja preso nesse desânimo insistente. E, irmão, e o que eu preciso fazer? No final nós vamos fazer uma oração ao Espírito Santo e pedir, porque o Espírito Santo é aquele que vem no nosso coração e ilumina o nosso coração para que a verdade venha morar aqui. Então a gente precisa ser esclarecido por isso. Essa terceira armadilha é muito perigosa. E nós precisamos estar muito atentos. O desânimo pode ter sido causado por uma pequena coisa que aconteceu. É normal, somos seres humanos. Um pequeno fracasso, uma pequena dificuldade, um problema de saúde, um desânimo diante de um luto, da perda de alguém que eu amo. Isso é comum, acontece. Mas quando o desânimo é insistente, persistente e não sai, esse desânimo pode ser fruto de tentação diabólica. E nessa hora, realmente eu preciso estar atento ao que Deus quer falar comigo.
Porque Deus quer me libertar dessa mentira. Nós devemos ter os rins cingidos com a verdade. E a gente precisa estar liberto pelo Senhor. E esse terceiro ponto é muito importante. E eu coloquei aqui para me lembrar da história do profeta Elias. Você lembra? Lá no primeiro livro dos Reis. Essa história é muito conhecida. O profeta Elias, ele estava sozinho. E ele enfrentava 400 profetas de Baal, mais de 400 profetas de Astarte, e ele teve como sozinho defender a fé no Deus de Israel. Só que depois de defender essa fé, o que apareceu? Uma megera, uma mulher terrível, chamada Jezabel. Não vai você comparar essa mulher com uma mulher que você conhece, viu? Porque a Jezabel era muito pior. Ah, irmão, eu acho que aquela pessoa, minha colega de trabalho, a mulher do meu prédio é quase lá, igual a Jezabel. Não, espera. Não é assim. Mas a Jezabel era terrível, cultuava os demônios. E ela foi atrás de perseguir Elias, e Elias estava cansado demais, e ele fugiu de Jezabel e andou muito e parou no deserto debaixo de uma árvore, e lá ele estava completamente vencido pelo desânimo, e foi lá que o próprio Deus deu a ele a graça de perceber que havia um lugar para ele, e que esse lugar era para vencer esse desânimo insistente com o alimento da Santíssima Eucaristia, com a força que vem do alto, com a força que vem de Deus. E o profeta Elias venceu o inimigo com a força que vem de Deus. Esse é o terceiro ponto. Então, o desânimo persistente. Mas você que está anotando, pega o quarto ponto, que é um sinal muito claro de que o demônio pode querer te manter na mentira. É a ira exagerada com outras pessoas, desproporcional e sem razão nenhuma. Sabe quando a gente se compara com os outros e a gente se acha cheio de razão? A gente se compara com os outros e fala: eu fui injustiçado. Por que ela recebeu 2 e eu recebi só 1? Por que ele merece esse cuidado da parte do meu chefe ou da parte da minha mãe? E isso acontece dentro de casa, com ciúmes. Os ciúmes muitas vezes são frutos da ira. E preste atenção, você que no seu relacionamento tem muitos ciúmes. Você que dentro de casa tem ciúme do tratamento que você recebe da sua mãe, pela sua irmã, pelo seu irmão, tem ciúmes dentro do seu trabalho porque acha que a pessoa valoriza o trabalho do outro mais que o seu, e você fica sendo consumido por isso. E depois de ficar sendo consumido, essa ira começa a brotar. E essa ira começa a transbordar para os outros. Já viu gente que está com raiva porque foi comparado com os outros e começa a brigar com a outra pessoa? Sai brigando com aquele e dá uma palavra dura para o outro e diz uma coisa pesada para outra pessoa. Isso é fruto da ação do inimigo. Muitas vezes essa ira descontrolada é fruto da ação do inimigo, que começa a prender cada um de nós. Então a gente precisa ter muita sabedoria nesse quarto ponto. Mas há um quinto ponto, onde a mentira é a mais clara de todas. Onde a mentira do inimigo, que ele quer nos prender e nos guardar exatamente junto dele, é a mais difícil de perceber. O inimigo, com as comparações, pode fazer a gente ficar orgulhoso, pode fazer a gente ficar desanimado, pode fazer a gente ficar irado contra as outras pessoas. Mas olha, muitas vezes o inimigo quer manter-nos achando os piores de todos. É o que a gente chama de autoestima, quer dizer, uma estima de si mesmo muito baixa. E eu acho que não tenho mais escapatória para mim. Eu acho que pronto, já não tem mais saída para mim e eu estou agora já preso e não tem mais o que fazer. Lembra quando a gente ouve uma voz e às vezes a gente está lá diante de uma situação e a gente ouve: você não vai conseguir mais.
desiste e não tem mais saída para você. E isso acontece sobretudo quando a gente peca e depois o demônio, primeiro ele leva a gente para o pecado, que ele apresenta como uma coisa maravilhosa, é ou não é? Uma coisa maravilhosa, vem ter prazer aqui, é ótimo, não tem problema trair um pouquinho a sua esposa, todo homem faz isso, essa é a conversa fiada do demônio. Não tem problema você fazer um roubo, um desvio de dinheiro aqui na sua empresa. Ixi, o Brasil é cheio disso. Essa conversa fiada que o demônio lança para nos levar para o pecado. E depois que ele nos leva para o pecado, ele apresenta o pecado. E depois o que ele apresenta? Você não tem mais saída. Não é mesmo? Quantas vezes a gente já ficou preso com um pecado e mesmo depois de se confessar, alguém fica sendo insistido pelo demônio que quer manter preso, e essa pessoa não consegue se libertar desse sentimento. O demônio como que escraviza, é um laço, ele te leva para pecar e pronto, você caiu naquele pecado, um pecado grande, você ficou decepcionado consigo mesmo, eu pequei. Irmão, eu fiquei destruído, aquele pecado me prendeu e acabou com a minha vida, eu não tenho mais o que fazer, fiquei preso. E depois ele fala que não tem mais como sair disso. E olha que impressionante, aqui fala cingir os rins com a verdade. Sabe o que significam os rins para uma pessoa da época de São Paulo que escreveu esse texto? É o que hoje a gente chama do coração, dos sentimentos. Para um judeu, o lugar dos sentimentos é o lugar dos rins. O rim é o lugar onde está a sede dos sentimentos, sobretudo a sede das paixões e da sexualidade. Então o inimigo que leva para pecados e pecados graves, ele leva para esses pecados e depois ele quer fazer nos colocar na nossa cintura a mentira que não tem mais saída. Mas aí Deus vem com seu socorro e Ele nos manda cingir os rins com a verdade. A verdade de Deus é que Ele é misericórdia. A verdade de Deus é que Ele é misericórdia. A gente há pouco rezou o terço da misericórdia. Deus disse para Santa Faustina, fala aos pecadores que eu sou a própria misericórdia, que eles podem vir até mim com o maior pecado que forem, porque eu sou misericordioso e eu mostrarei para eles o meu amor e a minha misericórdia. Mas o demônio quer dizer que a misericórdia não existe. E ele quer nos prender no pecado. Ele quer nos prender no pecado e dizer que não tem mais saída. Ele quer dizer que o túnel é escuro e acabou-se, não tem chance. E isso acontecia, por exemplo, com Zachary King. A gente já contou a história dele, aquele homem que invocava o inimigo da forma mais terrível quando ele vivia longe de Deus e depois ele achou que não tinha mais saída. Ele achou que a vida dele estava perdida, que não tinha mais o que fazer. Foi quando uma mulher iluminada por Deus, claro, falou com ele da divina misericórdia. Nossa Senhora o resgatou. Depois você confere aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem esse testemunho impressionante desse ex-satanista Zachary King. Uma história impressionante de conversão, de mudança de vida. Uma história impressionante de como se libertar das mentiras do demônio. Hoje você está descobrindo como se libertar de todas essas mentiras do demônio. Porque o demônio quer nos escravizar. O demônio quer nos prender nesses 5 pontos. E hoje a gente começa esclarecendo esse primeiro ponto da armadura do cristão. Cingir os rins com a verdade. Você começa hoje, nesse momento da quaresma de São Miguel, uma catequese importantíssima para a tua vida. Como você vai escapar do inimigo e ser vencedor no combate espiritual. Porque o combate espiritual, mais uma vez eu lembro o que diz a carta aos Efésios,
não é contra homens de carne e sangue que nós combatemos, mas contra aqueles demônios, os príncipes das potências celestiais. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisamos muito do Espírito Santo. O Espírito Santo, anota essa passagem para você não esquecer. E hoje a gente vai rezar ao Espírito Santo. E vai pedir ao Espírito Santo que venha nos convencer do pecado e nos libertar do pecado. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. No Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8, está escrito claramente que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Porque às vezes a gente acha que não tem pecado. E hoje você foi percebendo, tem algumas caras que estão olhando um pouco assustadas, talvez porque foram percebendo que pode ser que o inimigo esteja te guiando para fazer muitas comparações, para manter você com a autoestima baixa, achando que não tem mais saída para o seu pecado, que o seu pecado foi maior do que qualquer coisa, que não tem misericórdia. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação de desânimo total e insistente e percebeu que isso pode ser uma armadilha do demônio. Várias e várias situações o inimigo pode estar prendendo você, e é por isso que você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que abre o nosso coração para nos convencer do pecado. Mas não adianta nos convencermos que nós somos pecadores. Não adianta só isso. Muitas religiões falam até do pecado. E muitas religiões falam até de arrependimento. Mas como alguém que é de outra religião vai ter a garantia de que foi perdoado por Deus? Pode até achar que pecou muitas vezes, pode até achar que ofendeu, mas como essa pessoa vai ter a certeza de que foi perdoado? Como essa pessoa vai ter a certeza de que foi perdoado por Deus? Mas irmãos e irmãs, nós temos essa certeza. Eu e você podemos ter uma profunda e completa certeza de que fomos perdoados. Como assim, irmão? Nas outras religiões não existe isso? Não. Uma pessoa que acredita em outra religião, em outra entidade, ou em outro profeta, ou em outra coisa, pode até fazer um sacrifício pelo pecado, pode até repetir mantras, pode até fazer oferendas, pode até fazer muitas coisas, mas quando nós, cristãos católicos, nos arrependemos do nosso pecado, nos colocamos diante de um ministro de Deus ordenado, de um sacerdote, e confessamos o nosso pecado, o que o sacerdote nos diz? Eu te absolvo dos teus pecados. Ele diz em nome de Deus. Eu te absolvo. O que é absolver? Não é absorver. Muita gente pensa que é absorver, o padre absorveu o meu pecado. Não, coitado do padre, já pensou se ele absorvesse os pecados de todo mundo, se ele ficar 4 horas na fila de confissão, coitado do padre. Não é absorver, é absolver. Absolver quer dizer perdoar completamente. O sacerdote diz, eu te absolvo dos seus pecados. E depois ele diz, vá em paz. E naquela hora, nós que estamos no sacramento da confissão, temos a certeza. Se nós cumprimos a condição, se nós fizemos um exame de consciência correto, se nós estamos com profundo arrependimento, se nós estamos com propósito de emenda e queremos mudar de vida e não pecar mais daquele jeito, e nós fomos e sinceramente contamos todos os nossos pecados para o sacerdote, ele, em nome de Deus, nos perdoa e ali a gente tem a certeza que estamos perdoados. Ali a gente tem a certeza de que o inimigo foi arrancado da nossa vida. O passo que nós precisamos dar é clamar o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence do pecado.
E o Espírito Santo não somente nos convence do pecado, mas nos retira do pecado para uma vida nova. Hoje você caminhou no primeiro passo da armadura do cristão, para entender como o demônio pode te manter escravo na mentira e como você pode ser liberto pela verdade de Deus, que é o Espírito Santo. Eu convido a minha irmã Maria Alexia para junto comigo fazer uma oração. A irmã Terezinha está ali, ela vai fazer comigo essa oração e você faz junto comigo. E eu convido aqueles que estão aqui presencialmente a fazer essa oração de pé. Nós vamos rezar e clamar o Espírito Santo, e ao clamarmos o Espírito Santo, nós vamos pedir que esse Espírito Santo nos convença da verdade. E nós vamos repetir essa oração e depois nós vamos cantar e clamar o Espírito Santo, mas já agora eu te convido a rezar junto comigo essa oração. Aqueles que têm uma cruz na mão podem tomar a sua cruz. Eu vou tomar também a minha cruz, ficar aqui comigo. E nós vamos proclamar com fé e pedir o dom do Espírito Santo. Eu vou rezando e você junto com a irmã Terezinha vai respondendo. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, fruto do amor do Pai e do Filho, vem renovar a face da terra vem renovar a face da terra e dar discernimento, e dar discernimento, clareza, clareza, iluminação iluminação neste meu coração. neste meu coração. Com a Virgem Santíssima, Com a Virgem Santíssima, suplicamos a graça de um novo Pentecostes. suplicamos a graça de um novo Pentecostes. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, seja nosso hóspede da alma, seja nosso hóspede da alma, fogo que abrasa fogo que abrasa e consolo que acalma. e consolo que acalma. Dá-nos uma nova unção Dá-nos uma nova unção e derrama sobre nós e derrama sobre nós os teus 7 dons. os teus 7 dons. Vem, ó Espírito da coragem, Vem, ó Espírito da coragem, e dissipa o medo. e dissipa o medo. Vem, ó Espírito da luz, Vem, ó Espírito da luz, e dissipa as trevas. e dissipa as trevas. Vem, Espírito da verdade, Vem, Espírito da verdade, e dissipa a mentira. e dissipa a mentira. Dá-nos, Senhor, Dá-nos, Senhor, discernimento e clareza, discernimento e clareza, e iluminação no meu coração. iluminação no meu coração. Vem, Espírito defensor, Vem, Espírito defensor, curar as doenças curar as doenças e livrar-nos dos ataques do mal. e livrar-nos dos ataques do mal. Vem, luz bendita, Vem, luz bendita, inspirar-nos inspirar-nos sobre o que devemos pensar, sobre o que devemos pensar, o que devemos dizer o que devemos dizer e como devemos dizer, e como devemos dizer, aquilo que devemos fazer aquilo que devemos fazer e como devemos agir e como devemos agir para procurar a tua glória, para procurar a tua glória, o bem das o almas bem das almas e nossa santificação. e nossa santificação. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, dai-nos o discernimento. dai-nos discernimento. Mais uma vez, com força você recebe essa graça. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, dai-nos a tua força. dá-nos a tua força. Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, dai-nos a tua graça. dai-nos a tua graça. Amém. Amém. E com o coração aberto, com os braços abertos, nós clamamos: ó, vem, vem Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vai clamando e cantando forte, pede para você. Vem, Espírito Você conhece essa canção? Vem me tocar, vem me renovar, me faz novo.
Vem me tocar. Vem me tocar, vem me renovar, me faz novo, novo, me faz novo. E agora clama com força a Ele. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja Ti. Tá bonito, mas pode ser mais forte para Ele ouvir. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja Ti. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. E a palavra diz que quando nós chamamos aquele que é mais forte, o inimigo vai embora. E aquele que é mais forte é o Espírito Santo. Com a mão no teu coração, você vai pedir esse Espírito Santo para que seja afastado o inimigo que te mantinha escravo na mentira dele, nessas comparações, nesse orgulho, nesse sentimento de inferioridade, nessa baixa autoestima que te prendia no pecado, nesse sentimento de culpa. E você pede o Espírito Santo com força. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja, pede a Ele. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja Ti. Isso, pede com força esse Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, meu coração deseja Ti. Vou clamar. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. Vou clamar sem parar, não vou me cansar. Vem me renovar. E para encerrar esse nosso momento de formação e oração, com a mão no nosso coração, nós vamos rezar essa Ave Maria, pedindo à Virgem Maria, ela que esmaga a cabeça da serpente, que nos dê a vitória nessa quaresma de São Miguel, junto com São Miguel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.